noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue nos envolver nesse instante. Graças a Deus é motivo de alegria, satisfação estarmos mais uma vez aqui unidos e reunidos em nome de Jesus para juntos aprendermos um pouco sobre um assunto muito importante que está no Livro dos Espíritos e também em outras obras da nossa amada doutrina espírita. O assunto da noite de hoje é sono e sonhos. Mas espero que ninguém durma durante a palestra, nem tenha nenhum sonho, tá certo? Vamos ficar acordado, desperta e seja feliz. Vamos ficar bem espertos, tá? Então, para mim é motivo de satisfação, de alegria mesmo. A gente se sente sempre bem acolhido aqui nessa casa e sentimos a presença, né? Tanto dos amigos encarnados como também dos desencarnados que coordenam esse trabalho maravilhoso. E todo o trabalho que a gente faz aqui, a gente procura sempre começar com a prece e terminar com a prece. Aí, como eu tenho mais intimidade com essa turma aqui da frente, né, alguns já falaram, então vamos ver aqui alguns outros voluntários aqui para fazer uma prece inicial. Quem poderia ser? Alguns daqui mais próximos de mim. Pode ser, Marília. Obrigado. Mestre amado, como sempre, Senhor, aqui nos reunimos em teu nome, na certeza da sua presença, nos inspirando, nos incluindo, nos guiando. Que o nosso irmão Glauco possa discorrer sobre o assunto, trazendo-nos informações que vão nos orientar e que vão nos facilitar o entendimento do que nos ocorre no nosso dia a dia. Te pedimos a tua bênção e a tua paz. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciado mais um estudo na noite de hoje, a palestra pública doutrinária. Essa palestra vai ser baseada principalmente no Livro dos Espíritos. O tema é o sono e os sonhos. Começa com a pergunta de número 400. Eu sempre gosto de ler algumas perguntas e algumas respostas. Quem tiver o Livro dos Espíritos, quiser ir acompanhando, fica à vontade. Se não, depois em casa, quem quiser reler as mesmas perguntas ou ler outras que não vai dar tempo da gente fazer todo o estudo. A primeira pergunta que trata desse assunto, como eu falei, é de número 400. E Allan Kardec pergunta assim: o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Resposta: é como se perguntasseis se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. É bem interessante essa primeira pergunta e essa primeira resposta para a gente entender o que é que acontece durante o fenômeno do sono, tá? É importante a gente perceber que o espírito ele está preso ao corpo enquanto nós estamos aqui encarnados. Mas graças a Deus essa prisão não é perpétua. Graças a Deus essa prisão não é 24 horas. Tem um momento que a gente consegue se desprender do corpo. E esse momento é, na mais das vezes, no momento em que o corpo está dormindo. E o espírito, ele não vai estar dormindo, ele vai estar trabalhando, ocupado de alguma forma. Seja um trabalho útil ou um trabalho não tão útil assim. Depende das escolhas que nós vamos fazer. Então, a espiritualidade superior sempre faz essa analogia, essa comparação que o corpo físico para o espírito é uma prisão. Por mais que a gente goste de estar vivo, né, acredito eu que ninguém aqui queira morrer, né? A gente está até no mês de setembro, setembro amarelo, tem uma campanha de preservação da vida contra o suicídio, que é algo terrível, é quando a pessoa deseja morrer, né? A pessoa não sente mais prazer de viver e vem a ideia de se matar, que é um crime terrível. A gente tem que combater ao máximo isso, mas por mais que haja campanhas de prevenção, ainda o índice de suicídio é muito alto no Brasil e no mundo. Países desenvolvidos ainda continuam com
um índice muito alto de suicídio. Eu já falei aqui sobre suicídio, inclusive tem gravado aí no YouTube, tá? Quem quiser depois assistir, é só colocar lá, Glauco Guedes, suicídio, vocês vão encontrar a palestra que eu dei aqui. Trouxe umas estatísticas, trouxe uns slides mostrando os números e falando da visão da doutrina espírita quanto a esse assunto, que é muito importante, principalmente nesse mês de setembro, falar sobre isso. Porque a gente pensa que não pode acontecer, mas qualquer um da gente pode, em algum momento de desespero, ter uma ideia suicida. E a gente tem que ter isso na mente, que não pode cometer isso nunca. Então, tirando essa exceção, a maioria de nós tem um desejo de viver. O desejo de viver na matéria, né? Porque a maioria de nós ainda não compreende a vida espiritual. Então, por mais que a gente veja que a vida espiritual é boa para quem fez o bem, a gente não vai desejar ir para lá logo. A gente vai tentar ficar o máximo de tempo aqui que a gente puder. O próprio Divaldo Pereira Franco, ele brinca muito com isso, né? Já passou dos 90 anos e continua querendo trabalhar aqui na matéria. Do outro lado, a gente pode trabalhar e deve. O trabalho continua. Essa história de dizer, morreu, descansou, né? O pessoal diz, né? Fulano descansou. Descansou nada. Agora é que vai trabalhar, porque não tem a prisão da matéria. Então a pessoa fica mais livre. O espírito é mais livre fora da matéria. Então nós aspiramos à libertação. A gente precisa muito da liberdade. É uma das leis naturais que está aqui também no Livro dos Espíritos, a lei de liberdade. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Eu acredito que todo mundo tem condições de responder essa pergunta, né? Sim ou não? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Sim ou não? Não, né, gente? Se depois de morto a gente continua trabalhando, imagine dormindo, né? O trabalho não para. Não. E aqui deixa bem claro, o espírito jamais está inativo. Então, às vezes, a gente vê alguém parado e pensa, fulano está inativo. Não, o corpo pode estar parado, mas e a mente? Será que a gente consegue parar de pensar? Por mais que a gente queira, a gente não consegue, né? Até os monges budistas, né, fazem meditação e tentam entrar num estado, né, de contemplação, de espiritualidade, de êxtase. Pode até ser que algum milésimo de segundo eles fiquem ali quase que sem pensar. Mas eu não sei ao certo se realmente se consegue. O que a gente sabe é que é muito difícil ou praticamente impossível a gente ficar totalmente inativo, né? Durante o sono, os laços que unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Percorrer o espaço. Já pararam para pensar isso, gente? Que coisa maravilhosa. Algumas ciências chamam de projeção astral. Já ouviram falar nisso? O espírito ele entra em desdobramento. Então ele sai da matéria e pode ir lá para a Europa. O que é que vocês acham? Pode ir para a África. Pode ir para outro planeta. O que é que vocês acham? Marte, Júpiter. Poder pode, né? Agora não sei se vai conseguir, né? Depende do grau evolutivo de desprendimento da matéria. A maioria de nós ainda é muito presa à matéria. Então a maioria de nós, como somos espíritos inferiores, a gente não consegue se afastar muito da matéria. Por quê? Nós ainda somos materialistas, né? Não no sentido de crença, no sentido de que eu não acredito em Deus. O materialista é quem não acredita em Deus. Não necessariamente. Existe o materialista que é o quê? Apegado à matéria. Então, às vezes, a pessoa morre, mas não desencarna. Vocês acreditam nisso? Já pararam para pensar nisso? É interessante, né? Morrer não é sinônimo de desencarnar. Às vezes, a pessoa morreu no estado físico. Ali o médico olha para o relógio, na hora da morte, diz lá, hora da morte, né? Que é a morte encefálica. Hoje em dia não é nem morte cardíaca, né? O coração para, mas às vezes o cérebro ainda está funcionando. Então é a morte cerebral. Quando o médico ele dá o atestado de óbito, ele coloca lá a hora do óbito, a hora da morte. Isso significa que o espírito saiu do corpo naquela hora. O que é que vocês acham? De jeito nenhum. Quem quiser maiores detalhes, procure um livro de André Luiz, maravilhoso, chamado Obreiros da Vida Eterna, que vai falar justamente do processo de desencarne, que não é fácil não, viu? É muito trabalhoso, né? Da gente se desprender da matéria. Não é o contrário, não. Existe a morte cerebral e o corpo ainda está, o coração ainda está funcionando? Não, geralmente o coração para primeiro.
Eu acredito. Mas quando o transplante não é feito com... Pode acontecer, pode acontecer o inverso também. Por isso estou dizendo, o médico é que vai atestar, né? Quando realmente a pessoa morreu ou não. Mas aí temos aqui médicos, né? Podem me ajudar nesse sentido. Me ajude aí, meu amigo. A morte é encefálica, Isso. mas os órgãos podem continuar funcionando. Perfeito, muito bem. O primeiro que acontece é a morte encefálica. E aí é que se permite a doação de órgãos. Ótimo. Mas pode acontecer uma parada cardíaca também, né? Antes da morte encefálica, né? Por isso que eu estou dizendo, não é o comum, mas acontece, né? Mas já para poder fazer a doação de órgãos, tem que ser a morte cerebral. Porque a parada cardíaca pode ser revertida, não é isso? Exatamente. Muito bem. Então vamos voltar para o sono. Então durante o sono, os laços eles se relaxam. Então o espírito ele consegue sair da matéria porque existe um laço que prende o espírito à matéria, que geralmente é chamado do cordão de prata. Allan Kardec não usa esse termo, tá? É um termo, vamos dizer assim, popularizado. Mas é importante a gente saber que existem vários laços, não é só um, tá? São vários laços que nos ligam à matéria. E que durante o sono, eles se afrouxam. Não desata o laço, tá? Só fica mais frouxo, né? Para a gente poder ir para algum lugar melhor ou pior, né? Tem gente que escolhe ir para regiões aí bem inferiores. 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Olha que pergunta, né? Como é que a gente vai conseguir apreciar melhor esse momento de liberdade, de sono? Através de quê? Dos sonhos. Então, pelos sonhos, a gente tem uma ideia desses momentos de liberdade da matéria. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Olha que interessante. No momento que a gente está dormindo, as nossas faculdades aumentam, ou seja, a visão fica melhor, a audição fica melhor, a gente não tem mais a limitação da idade, da deficiência física, da deficiência mental, das dores, das doenças. Por isso que é tão bom dormir, né? Porque naquele momento o espírito goza dessa liberdade. Tem o conhecimento do passado e algumas vezes previsão do futuro. Veja como a percepção se amplia, a consciência se amplia. A gente consegue ver melhor o que passou no passado e a gente consegue perceber, ter uma ideia do que pode acontecer no futuro, que é o chamado pressentimento. Então, às vezes, existem sonhos que são premonitórios. Você sonha com uma coisa que ainda vai acontecer no futuro. Ou você pode sonhar com alguma coisa que aconteceu no passado. Quando eu digo no passado, não é só na sua infância ou adolescência, não. Às vezes, vem lá das outras encarnações. Então, aí tem gente que sonha num país diferente, numa época diferente, com um corpo físico diferente. Então, eu, nessa encarnação, sou homem, então eu posso sonhar estando no corpo de uma mulher, porque em alguma encarnação eu devo ter sido mulher, ou vice-versa, a mulher pode sonhar no corpo de um homem, não é? Um branco sonhar no corpo de um negro sonhar no corpo de branco, né? Ou de qualquer outra raça. É interessante a gente perceber essas variações, tá? Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. É a mediunidade natural. Todos nós somos mais ou menos médiuns. E a gente pode entrar em contato tanto com espíritos encarnados como com espíritos desencarnados durante o período que a gente está ali com o corpo adormecido. E aí a espiritualidade diz assim: muitas vezes dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganas-te. É frequentemente uma lembrança dos lugares, das coisas que vistes, e verás em uma outra existência ou em um outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito esforça-se por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Então, às vezes, a gente mexe, né, no nosso passado ou tenta entender sobre o futuro. E aí, quando a gente traz essa lembrança no momento do sonho, a gente não entende, parece um sonho bizarro. Mas pode ser que tenha sido uma viagem astral, como é chamado esses momentos de desdobramento.
Pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a esta pergunta de todas as crianças: que fazemos quando dormimos? O que é o sonho? Veja, uma pergunta tão simples, a maioria dos seres humanos não sabem responder, não é? Quando uma criança pergunta ao pai, à mãe, geralmente, ou avô, à avó, por que eu sonho? É interessante a gente entender o que é que acontece durante o sonho. E aí a espiritualidade continua. Essa resposta ela é bem grande. O sonho liberta em parte a alma do corpo. Então lembre-se que é uma liberdade parcial, tá certo? Ela é momentânea. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Veja que coisa maravilhosa. A gente pode entrar em contato com o nosso guia, com o nosso mentor, com espíritos superiores a gente para aprender, para receber conselhos. Isso é muito importante, se reunir. Então existem reuniões no mundo espiritual, tá, gente? A gente entra em contato com esses seres superiores, principalmente quando a gente está próximo da morte, né? Esse momento que a gente está perto de desencarnar, fica ainda mais fácil esse desdobramento. Isto deve vos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Veja que interessante. Mesmo a gente morrendo todo dia, a gente tem tanto medo da morte, né? A gente não entende ainda que todo dia a gente morre um pouquinho, né? Através desses sonhos. Isso para os espíritos elevados. Então é importante deixar também essa observação. Não são todos os espíritos que vão entrar em contato com o guia e mentor e para lugares superiores, não. Todavia, aí vem o outro lado agora. A massa dos homens que na morte deve ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja para mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os evocam, seja procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que aí têm. Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, ignóbeis, nocivas que as que professam em vosso meio. Então existem mundos inferiores ao nosso. A gente acha que o planeta Terra é ruim, né? Tem tanta violência, tanta coisa ruim no planeta, mas tem planeta pior do que a Terra. Tem planeta melhor? Tem, mas tem planeta pior. Então, alguns espíritos vêm trazendo comunicações em livros e em mensagens que alguns espíritos estão sendo exilados do planeta Terra, que não vão poder reencarnar aqui porque estão sendo levados para regiões inferiores, porque eles tiveram a oportunidade de reencarnar aqui no planeta Terra, mas não acompanharam o progresso. Então eles são atraídos para essas regiões inferiores e passam por um período de perturbação muito grande. A maioria de nós, quando desencarna, fica um período perturbado. E esses espíritos inferiores, por um período muito longo, né? Horas e horas, longas horas, ele diz aqui, em perturbação, e vão em busca de prazeres, né? Ou seja, os mesmos prazeres que tem aqui, eles vão procurar lá. Então você vê aquelas pessoas que são voltadas para o sexo, por exemplo, de maneira desequilibrada, mesmo depois da morte eles vão querer continuar a fazer sexo de maneira desequilibrada. Se eles têm vícios, né? A bebida alcoólica, o cigarro, então eles vão querer continuar bebendo bebida alcoólica, continuar fumando, mesmo depois de desencarnados. E aí eles ficam perturbados e obsediando, e aí vem o processo de vampirização, que a gente vê nos livros de André Luiz, principalmente no livro Missionários da Luz e no livro Libertação, fala muito bem sobre isso. É interessante, né, a gente estudar o Livro dos Espíritos, porque aqui é a base. Tudo começou com esse livro, gente. Allan Kardec, 18 de abril de 1857, traz esse livro para a gente entender muitas questões. Então, infelizmente, a maioria nessa massa, como ele diz aqui, dos homens, ainda está preso a essa inferioridade, né? A essas doutrinas nocivas, e a gente procura, mesmo depois, durante o sono,
desenvolver essas coisas ainda inferiores. O que gera simpatia sobre a terra não é outra coisa que o fato de se sentirem ao despertar ligados pelo coração àqueles com quem vieram de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Isso explica também as antipatias invencíveis, pois sabem no fundo do seu coração que essas pessoas de lá têm uma consciência diversa da nossa e a conhecem sem as ter visto jamais com os olhos. Então veja que coisa interessante. Às vezes a gente conhece uma pessoa aqui na matéria e a gente já sente uma simpatia por aquela pessoa. Ou o contrário, a gente nem conhece direito a pessoa e já sente uma antipatia. E não fui com a cara de cicrano, né? Não gostei de fulano. Aí tem um ditado que diz assim, um jeito de falar, né? Um dito que diz assim: meu santo não bateu com o teu, né? O teu não bateu com o meu. Aí começa, né? Já olhando com cara troncha, com cara feia, né? Aí o outro diz, cara feia pra mim é fome. Aí começa o problema, né? Então a gente precisa vencer essas antipatias, que às vezes parece um déjà vu, né? Aquela impressão, e eu conheço essa pessoa de algum lugar, e fica tentando se lembrar de onde conhece, e não é dessa encarnação, e não é da matéria. Então às vezes pode ter sido de encontro durante o sono, ou de outra existência anterior. Então da mesma forma que tem a simpatia, tem também a antipatia. Tudo tem a ver com a afinidade fluídica, né? Os fluidos que a gente tem. Então isso explica muita coisa, né? A indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensar sobre nossa vida. Veja que coisa interessante. Às vezes a gente não dá tanto valor ao sono, né? Nem aos sonhos. Mas é importante a gente perceber que tudo tem uma razão de ser. É importante a gente estudar, é importante a gente buscar entender esse processo tão natural em nossas vidas. Continuando. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnarem entre vós. Então, o que faz um espírito como Francisco de Assis, não é? Madre Teresa de Calcutá e esses grandes missionários reencarnarem ou encarnarem junto de nós? Porque eles sabem que vai ter pelo menos esse momento de trégua, porque não deve ser fácil. Imagine uma pessoa bem elevada, vamos fazer uma comparação assim no nível de instrução. Imagine um professor com pós-doutorado dando aula no jardim da infância, não é? Ele não vai se sentir à vontade ali com aquelas criancinhas, porque o conhecimento dele é muito maior. Então requer humildade para ele saber lidar com aquelas crianças. Então esses espíritos superiores, eles se sentem às vezes assim, junto de um monte de criança, e eles têm uma maturidade maior. A diferença é que ele não vai ter orgulho, né? Como alguns professores universitários têm, né? Infelizmente acham porque sabe muito, tem um prazer de desprezar ou menosprezar o outro que não sabe tanto. A diferença é que esses espíritos superiores, eles têm a humildade de querer ajudar, entendem a nossa inferioridade, seguindo o exemplo de Jesus. O que foi que Jesus disse na cruz, né? Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, nós somos crianças ainda aos pés de Jesus. Imagine quanto de evolução Jesus não está na nossa frente. E ele veio aqui na matéria para nos ensinar, para nos dar o exemplo, né? Então, não foi fácil. Né? Segundo algumas linhas assim mais espiritualistas, né? A gente sempre traz assim alguma coisa a mais, mas sempre diz que não é a visão da doutrina propriamente dita. Mas saindo um pouquinho da doutrina, entrando no universo maior espiritualista, você vê, por exemplo, Ramatiz, no livro Sublime Peregrino, fala que houve todo um esforço para Jesus conseguir encarnar aqui. Porque o perispírito, né, ele é formado de fluidos do planeta. Então, um espírito superior, ele vai ter que descer naquele momento ali, a vibração dele, a frequência, para conseguir entrar na matéria. Então, não é um processo tão fácil. Requer muito amor, muita renúncia, muita elevação realmente de humildade para um espírito superior ficar junto de nós. Não é isso? Então,
é o que faz com que espíritos superiores venham para junto de nós, é saber que pode, durante o sono, ir para um lugar melhor. É como se fosse aquele momento que vai abastecer as energias para aguentar o dia a dia. Por isso que é tão importante o sono. Quer ver a pessoa ficar mal-humorada? É dormir mal, né, gente? Insônia, uma noite mal dormida é terrível, né? Não tem cristão que não fique mal-humorado se você não dorme bem. Então, às vezes, você pode dormir 4 horas, mas se dormiu bem, vai estar bem. Tem vezes que você dorme 10 horas e acorda quebrado e acha que não dormiu bem. Então, não é a quantidade de horas que você dorme. Não é quantidade, é qualidade. Então, é importante você ter qualidade do sono. Então, tem gente que fica bem com 6 horas de sono. Já tem gente que precisa de 8, de 9, de 10. Então, cada caso é um caso. A gente tem uma média, né, que é popularizada, que é 8 horas de sono, mas cada caso é um caso. Geralmente, com a idade, né, vai diminuindo essas horas. Né? Já tem alguns estudos demonstrando que crianças, adolescentes, eles precisam de uma quantidade maior de horas de sono. Né? E geralmente, quando vai ficando mais velho, essas horas de sono vão diminuindo um pouco. Né? Claro que cada caso é um caso, tá? É só alguns estudos que vêm estudando essa situação. Quis Deus que durante o seu contato com o vício eles possam ir se renovar nas fontes do bem, para não falirem, eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. E o recreio, depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. Então, que bom que Deus fez isso. Veja como tudo que Deus faz é bem feito, né? Tudo que Deus faz tem uma razão de ser. Então essas horas de sono são muito importantes para ser um momento de paz, de tranquilidade. Principalmente quando a encarnação é uma expiação, né? Imagine uma pessoa com uma doença séria. Então no momento que ele está dormindo, ele está sem tanto sofrimento, né? Alivia o sofrimento dele. É muito importante o sono. E o que é o sonho? O tema da palestra de hoje, todo mundo está lembrado, né? O sono e os sonhos. O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistes, ou de tudo o que vistes. Então, muita gente pode estar aqui dizendo: ah, Glauco, eu não sonho não, faz tempo que eu não tenho um sonho, não é? Por que que isso acontece? Né? Porque às vezes a gente não dá a devida atenção ao sonho. Então é natural que a gente se esqueça do sonho. Mas todo mundo sonha. A questão é que nem sempre a gente vai se lembrar desse sonho. Por isso que é importante a gente desenvolver nossas intuições para prestar mais atenção aos sonhos e entender o que é que esse sonho tem de mensagem. Procurar interpretar esse sonho, tá? Vossa alma não está em pleno desdobramento. Então pode acontecer de um espírito não conseguir se desdobrar totalmente. Então ele vai ter menos sonho, porque ele vai ficar mais próximo do corpo. Não é muitas vezes senão a lembrança da perturbação que acompanha vossa partida ou vossa volta, a qual se junta a do que fizeste ou do que vos preocupou no estado de vigília. Então, se você está com uma preocupação no estado de vigília, o que significa no estado de vigília? Acordado. Então você está aqui na palestra, mas está pensando: não, tem que pagar aquele boleto, tem que tirar a carne do congelador para amanhã fazer o almoço dos meninos, não sei o quê, né? Então está aqui, mas está pensando nas coisas que tem que fazer. E se você vai dormir pensando naquela prova, vai dormir pensando naquela viagem, vai dormir pensando naquela situação que está lhe preocupando, você vai sonhar com isso. Porque você vai trazer essa preocupação para o seu inconsciente e vai vir essas mensagens, não é, ali perturbando o seu sono, e aí vem o pesadelo. Então não é que você realmente se desdobrou, é a influência das preocupações do dia a dia, ou do que você está assistindo na televisão, o que você está vendo no WhatsApp, no Facebook, no celular, ou que tipo de música você está ouvindo, não é? Tudo isso vai influenciar, com certeza. Por isso que é tão importante a oração antes de dormir, tá? Pode falar. Você então tem que saber discernir o que é um sonho, o que é um desmembramento. Isso, o sonho espiritual do sonho da matéria. Perfeito. Porque cientificamente cada caso é um caso. falam sobre isso, né? Isso, muito bem, perfeito.
Eu vou explicar isso já já, mas foi bom você já explicar com suas palavras. Muito bem, já está entendendo. E aí ele diz aqui, ó: sem isso, como explicareis esses sonhos absurdos que têm os sábios, assim como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e covardes. Então, quando a pessoa está sofrendo uma obsessão, ela vai sonhar com uma pessoa maravilhosa chamada obsessor. Olha que coisa linda, né? Porque a gente pensa muito nele, né? E ele pensa muito na gente. Existe uma ligação ali de simbiose, de troca de energia. Porque a gente às vezes pensa que a culpa é só do outro, né? A responsabilidade é só do outro, do desencarnado, do encosto, né? Do olho gordo que botaram na gente, do mal olhado. Não! Somos nós que atraímos com nossas atitudes, com nossos pensamentos, com nossas palavras. Então a gente precisa se desligar disso para não sonhar com isso. Por isso que é tão importante a oração, tá? A meditação, a prática da caridade, né? Procurar fazer o bem. De resto, vereis dentro em pouco se desenrolar outra espécie de sonho. Olha aí, como a nossa irmã já estava adiantando, existem vários tipos de sonho, tá? Vamos ver agora outra espécie de sonho, tão velha quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente desligada do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que sempre vos falo. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, naqueles dos quais vos lembrais. Sem isso, cairíeis em contradição e nos erros que serão funestos à vossa fé. Ou seja, cada caso é um caso. Então a gente tem que entender que existem sonhos que têm a influência do que a gente vê, escuta, das nossas preocupações, do que a gente está fazendo durante o dia. Então se eu passo o dia todo, não é, fazendo uma determinada atividade, existe uma grande probabilidade de eu sonhar fazendo aquela atividade. Entendeu? Porque você já está com aquilo na sua memória, no seu pensamento. É diferente de um sonho de desdobramento, de um sonho de um profeta, como a gente vê na Bíblia, vários exemplos de sonhos. E aí Allan Kardec faz um resumo dizendo assim: os sonhos são produto da emancipação da alma. Então o capítulo que fala de sono e sonho tem esse nome, emancipação da alma, tá? Que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu e algumas vezes mesmo a outros mundos. Olha aí o que eu falei, você pode ir até a outro planeta, outro mundo. Assim como a lembrança que traz à memória os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas existências anteriores. A estranheza de imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual. Formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter nenhum sentido nem ligação. Então, às vezes, você sonha com uma coisa que não tem sentido, mas existe um sentido. Pode ser um momento de desdobramento ou pode ser algo do inconsciente, alguma mensagem. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho. Isso também é muito importante. Às vezes o sonho não tem lógica. Por quê? Porque a gente só lembra de fragmentos do sonho. A gente não lembra da história do começo, do meio e do fim. É que nem você assistir um filme com sono. Dá aquele cochilo, né? Aí assiste uma cena, aí volta a dormir de novo, assiste outra cena, aí vai dizer, não gostei desse filme. Também você não prestou atenção no filme? Dormiu o filme quase todo. Tem gente que paga o cinema para dormir no cinema, minha gente. Aquela poltrona confortável, no ar-condicionado. E às vezes o filme é monótono também, né? Aí dá aquele sono. Aí a pessoa vai e dorme. Tem gente que dorme na palestra. Vê se pode um negócio desse, né? Durante a palestra a pessoa dormir. Ainda tem gente que procura um cantinho para dormir. Já vem na intenção, né? Ficar pertinho da parede, encostar a cabeça na parede, né? Só falta babar. Pelo amor de Deus, não vai pagar esse mico. Por favor, tá certo? Controle, tá com sono, vai no banheiro discretamente, lava o rosto, toma um cafezinho, né? E manda o sono embora. Por quê? A gente brinca com isso, mas isso é muito sério.
Principalmente quem está em tratamento, quem está há pouco tempo no centro, às vezes sente essa diferença de frequência, de vibração, de afinidade, de sintonia. E às vezes o obsessor, ele quer que você durma para que você não preste atenção na palestra, né? Para que você não aprenda, para que você saia dizendo que não gostou, né? Como é que você vai gostar de uma coisa que você só vê momentos da palestra? Então você não vai entender. Toda palestra ela deve ter um começo, meio e fim. É como um filme. Se você só vê uma cena ou outra, é difícil você gostar do filme. Um filme, quando é bom, ele prende você do início ao fim. Você quer saber da sequência do que vai acontecer, do que vai ser abordado. Então é importante a gente entender isso, tá? Mas como eu estou dizendo, cada caso é um caso. Também não vamos botar sempre a responsabilidade nos espíritos, não. Às vezes é culpa nossa mesmo, né? Preguiça mesmo da gente. Ou tem casos e casos. Tem casos de pessoas que tomam remédio controlado, né? Às vezes aí o sono realmente é muito forte, porque acordou muito cedo, ou dormiu mal, enfim. É importante a gente não julgar. Nós não estamos aqui para julgar. Mas tem casos que é falta de educação mesmo, né, gente? Então cabe a gente se policiar, se perceber, se colocar no lugar do outro, né? Porque imagine você vir aqui, né? A pessoa prepara a palestra, né? Organiza. Hoje eu fui lá no meu trabalho, parei, pesquisei, imprimi aqui um papel que eu vou trazer para vocês agora no final. Enfim, não só isso, né? Antes dessa palestra mesmo, eu já dei esse tema em outros centros, então já venho preparando esse assunto já há um tempo. E claro que mesmo sendo o mesmo tema, mas a gente procura dar uma abordagem diferente em cada lugar que a gente vai, né? De acordo com o público, de acordo com o meu momento também. E às vezes a gente planeja uma coisa, quando vê, fala de outro assunto, de outro, porque é a necessidade também da plateia. Mas enfim, a gente precisa entender que aquela pessoa que está ali merece o mínimo de respeito. Não é porque sou eu não, gente. Eu já estive na situação de vocês e às vezes também eu estou. Não é porque eu sou palestrante que eu deixei de assistir palestra, não. Eu procuro ouvir muitas palestras. E é normal que às vezes a gente tenha um momento de sono. Também não fique se culpando, se exigindo, não, tá? Às vezes acontece. Às vezes a gente tem um dia cansativo mesmo, enfim. Ou às vezes a gente está num estado de relaxamento, tá certo? Como eu estou dizendo, cada caso é um caso. Mas que a gente se coloque um lugar do outro, acredito eu que a maioria não ia gostar. Imagina você estando aqui na frente, todo mundo dormindo. Dar palestra em desdobramento, não dá, né? Não é o caso. Não é o caso. Comigo, eu procuro fazer de uma forma que ninguém durma, né? Porque eu acho muito importante a gente aproveitar esses momentos. E não é só aqui no GEAC não, viu? Quem já viu eu dando palestra em outros lugares sabe que eu tenho até quase um slogan, né? Quem é da área de marketing ainda diz que é um slogan. Glauco, comigo ninguém dorme, né? É o meu slogan. Palestra de Glauco, já sei que eu não vou dormir hoje. Tem um senhor bem idoso que vai nas minhas palestras, espero que ele não assista no YouTube. Tem um senhor que de vez em quando na minha... Glauco, eu gosto da tua palestra, porque olha, toda palestra eu durmo, só tu que me consegue deixar acordado. Eu disse, que bom, graças a Deus. Mas procure trabalhar isso. Por que você está dormindo tanto, né? Então, uma pessoa que é espírita, que gosta há tantos anos, mas às vezes tem dificuldade. A gente sabe que às vezes também tem a responsabilidade do palestrante, né? Que às vezes tem palestra que, pelo amor de Deus, né? É aquela coisa, vamos, meus irmãos, fazer prece, caridade, parece que uma canção de ninar, quando vem um sono coletivo, né? Graças a Deus, hoje em dia as pessoas estão procurando melhorar, né? Fazer curso de oratória, né? Se preparar melhor, porque não é fácil trabalhar com o público, né? Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Então a gente tem que ter a consciência de que a gente não vai agradar a todos. Tem gente que gosta muito do meu jeito da palestra, já tem gente que não gosta tanto. Mas eu não vou ficar frustrado por isso, né? O que importa é que a gente procure dar o melhor pra gente e pros outros, né? A gente tem que se comparar, não é com o Divaldo, com o Haroldo ou com qualquer outro palestrante, não. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Vamos tentar dar o melhor que a gente pode, naquele momento, respeitando nossas limitações, tá certo? Pode falar. Qual o objetivo do sonho de vidas passadas? São lembranças que vêm à tona por vários motivos, né? Às vezes é alguma coisa que está mal resolvida, né? Então pode ser um trauma que você precisa ressignificar. Então veja só, a ciência hoje vem evoluindo. O Livro dos Espíritos foi publicado, como eu falei, em 1857.
Então, claro que depois do Livro dos Espíritos, já vieram vários outros livros, espíritas ou não espíritas, da ciência, como bem colocou a nossa irmã, que a ciência vem desenvolvendo muito. A psicologia, a psicanálise. Então, assim, atualmente, eu estou terminando de estudar o curso de psicanálise, né? Se Deus quiser, agora em novembro, estou me formando como psicanalista. E já venho atendendo no consultório de psicanálise. E o Freud, ele escreveu um livro, né, que a gente leu e estudou, falando sobre a interpretação dos sonhos. Entendeu? Então não é aquela história como a gente vê popularmente. Ah, sonhei com cobra, é traição. Ah, sonhei com água, é não ser dinheiro. Ah, sonhou com não sei o que. Não é isso não, essas coisas popular, né? A gente tem que entender que existe uma ciência por detrás daquilo que é popularizado. Tá certo? Ah, sonhei que estava grávida. Ah, significa isso, significa que cada um queira dar uma adivinhação. Não é adivinhação, tá? Então, às vezes, é importante a gente entender que quando vem essa lembrança de vidas passadas, entre aspas, que é um termo também popular, tá? Vou deixar bem claro aqui que eu procuro mesmo não usar esse termo vida passada, porque a vida é só uma. Não existe essa história de vida passada nem vida futura, não. A vida é uma só. Existe uma existência anterior e nós vamos ter existências posteriores, né? Então são várias encarnações, várias reencarnações, mas a vida é única. Ou seja, nós temos uma individualidade, mas várias personalidades, né? Cada vivência a gente vai mostrar uma persona diferente, uma máscara diferente. E a gente precisa entender qual é o recado disso, entendeu? Qual é a mensagem que está por detrás disso. Por que eu estou sonhando tanto com isso? Cada caso é um caso, não tem como generalizar. Por quê? O que representa uma cobra para mim não é o mesmo que representa uma cobra para você. Não é o mesmo que representa uma cobra para você. Entendeu? Então é importante você buscar entender o que é que significa isso para você. Porque às vezes você diz uma coisa querendo dizer outra. Já perceberam isso? É o chamado ato falho. Já perceberam o ato falho? Freud explica também isso, né? Tem um sono que às vezes, coincidentemente ou não, que eu sonho comigo dá certo. Eu sei interpretar o livro. Isso. O melhor intérprete do sonho é quem? É você mesmo. Nós é que temos que entender o nosso sonho. O psicanalista, o psicólogo, o médium, ele vai lhe ajudar a chegar à conclusão do que significa o sonho. Mas eu não vou procurar, eu vou lá no centro para que Rejane me diga o que é que significa esse meu sonho. Não é Rejane, não é Glauco, não é ninguém aqui que tem condições de dizer. Não é? Oi? Eu troquei teu nome, tu tá trocando o meu. Ah, Marília, tá vendo? Mas tem que dar toda vida que eu sonho com ouro. Ouro, Inxalá. Muito ouro. Inxalá. Tem prejuízo, é o contrário. Tá vendo? O meu sonho interpreta ouro no contrário. É o contrário. Tá mais ou menos. Que bom, interessante, né? Veja como eu estou dizendo, cada caso é um caso. Com a experiência a gente vai aprendendo, né? É importante a gente aprender. Vai sabendo mais ou menos com a experiência de vida já. Isso. Dá certo comigo lá. Que bom. Mas cada pessoa, acho que interpreta diferente. É. E um sonho perturbado, gente? Vocês acham que pode atrapalhar a nossa vida cotidiana? Atrapalha, não atrapalha? Quando a gente tem um sonho ruim, um sonho perturbado. Isso está no livro de Divaldo Franco, que é outro livro que eu usei para estudar. Eu ia trazer o livro, mas aconteceu de não poder trazer o livro, tá? Mas tem para vender, eu já vi aqui, não sei se ainda tem, eu não deu tempo de eu olhar antes da palestra, que é Divaldo Franco Responde, volume 1. Tem um volume 1 e tem um volume 2, os dois são ótimos. No volume 1 tem essa pergunta, tá? Quem organizou esse livro foi Cláudia. E tá lá, pergunta: uma noite de sonho perturbado atrapalha a vida cotidiana? E Divaldo Franco responde: sem a menor dúvida, por causa da ingressão de fluidos negativos, quando sob a ação de entidades perversas. Então aquilo que eu falei do obsessor, né, está ali durante o sonho, criando um verdadeiro pesadelo, e é algo terrível, né? Nesses transtornos ocorre também abalo psicológico e o indivíduo perde a consciência, que fica dominada por imagens afligentes que durante o dia levam-no a estados deploráveis de conduta. Daí a importância de quê, gente? Da oração, tá? A oração, antes de dormir, abre-nos formosas portas do mundo espiritual. Eu acredito que a maioria daqui faz isso, né, gente? Uma oração antes de dormir
Vamos deixar bem registrado isso. Quero ver aqui. Agora, seja sincero, viu? Você pode enganar a mim, mas a você mesmo, nem a Deus, ninguém engana. Quem aqui faz oração com regularidade antes de dormir? Que coisa boa, tá vendo? Por isso que eu gosto do GEAC. Eu faço prece e oração. Prece e oração. Muito bem. Explica aí a diferença para mim. Vivendo e aprendendo. Prece é aquela que você cria, o sentimento que vai brotando em você. Certo. E você vai ampliando e vai chegando mais claramente o que é que é. Intuições, né? Que coisa E boa. oração é aquela, vamos dizer, eu me pego com o texto, rezo meu texto, a minha oração. Já feita, né? Aquela oração já feita. A oração de São Francisco, né? Linda, né, gente? Imagina você dormir naquela oração de São Francisco. A oração da manhã, quando acorda, né? São muitas orações bonitas. Inclusive no Evangelho, né, gente? Eu acredito que todo mundo aqui já saiba, mas pode ter alguém novato que não saiba. E é importante a gente lembrar. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, tem uma coletânea de preces, não é? Cada uma mais bonita que a outra, que vale a pena a gente fazer. Inclusive, prece na hora de dormir, né? Tem lá uma oração muito boa para ser feita antes de dormir. Então, Divaldo diz que a oração antes de dormir abre-nos formosas portas do mundo espiritual. É comum as pessoas irem deitar-se e ligarem a televisão, assistindo películas de sexo explícito, de violência, ou então os noticiários deprimentes, que é uma coisa que tem muito, infelizmente, né? Toda essa carga é introjetada onde, gente? No inconsciente, proporcionando o quê? Um sono inquieto e sonhos infelizes. Se, no entanto, permitir-se fazer uma boa leitura, arquivando no inconsciente imagens boas, desejos nobres de realização, de apreço, além de tranquila noite, ela será povoada de sonhos positivos. Então, nesse livro, Divaldo fala que, como a gente ainda está na matéria, é comum a gente ter algum tipo de preocupação. Então, Divaldo conta o exemplo dele. Ele vive viajando muito. Se você for parar para pesquisar a agenda de Divaldo, um dia ele está num país, no outro dia está no outro, e pega um avião e sai do avião. Então ele viaja muito de avião, né? E quem viaja de avião sabe que é comum a gente ter aquela preocupação. Se o avião atrasar, não é? Se a gente vai perder o voo, né? Se vai acontecer alguma coisa durante o voo, é uma tensão, né? O próprio Chico Xavier gritou no avião, não foi? Está lá registrado no filme, é um dos momentos mais engraçados do filme, e é baseado em fato real, né? Aquilo aconteceu no livro, conta também, né? Porque não é fácil estar naquela turbulência de avião, é o momento que você se pega com Deus. Na hora até o ateu acredita em Deus, né? Então é aquele momento de realmente desespero para a maioria das pessoas. Claro que tem gente que nem tem medo de avião e leva numa boa. Cada caso é um caso. Mas o Divaldo conta que às vezes sonhava com pesadelo com avião, né? Como ele pegava muito avião, então às vezes no sonho ele sonhava, por exemplo, que perdia o avião, chegava atrasado e perdia o avião. E aí ele fez uma técnica que funcionou com ele e que ele viu depois em vários estudos de psicologia, de psicanálise, que é a técnica de você reprogramar seu sonho. Vê que interessante. Então, quando você tiver um sonho ruim, você pode fazer ali uma oração simples, né, uma prece rápida. Meu Deus, que sonho horrível. Ai, meu Deus, por favor, me livre que isso não aconteça comigo nem com ninguém. E eu peço que seja diferente. Aí você começa a sonhar com um final feliz. Então, no caso dele, ele sonhava perdendo um avião, acordava agitado. E aí ele parava, respirava fundo, dizia, não, eu agora vou sonhar que estou entrando no avião, que o avião está fazendo um voo tranquilo, que tudo deu certo e tal. Então, você reprograma aquele sonho. Então, se você tem um sonho, eu sonho com minha mãe morrendo, eu sonho com meu filho morrendo. Não, não vai acontecer isso com meu filho. Eu sonho com ele com saúde, eu sonho com ele bem, eu sonho com ele prosperando. Então, você começa a modificar o seu sonho e volta a dormir pedindo para ter esse sonho bom, vamos dizer assim, um sonho positivo. Então, é uma técnica que, claro, não é milagre, você tem que treinar, é um treinamento mental, você nem sempre vai conseguir de primeira, mas com o tempo, com esforço, com dedicação, com fé, você vai fazer isso como se fosse uma auto-hipnose. Eu tive uma aula de hipnose também muito interessante que fala sobre isso. Que nós temos a hipnose no nosso dia a dia, a gente não percebe, né? Às vezes a gente está hipnotizado pela televisão, pela música, pelo celular, e o tempo passa e você nem percebe. Então existe uma hipnose natural, né? Do nosso dia a dia, e às vezes a gente não percebe. Então você pode reprogramar a sua mente.
Hoje existe um estudo chamado PNL, né, que é Programação Neurolinguística. Então a gente consegue manipular certas coisas da nossa mente. Tem ainda muita coisa para ser estudada, né? Vem aí os estudos da neurociência, né, da neuropsicologia, enfim, são muitas ciências que tem aí se desdobrando para tentar melhorar essa questão da nossa mente, e o sono com o sonho interfere muito nisso. Tá, gente? E aí eu peguei uma mensagem na internet que eu achei muito bonita. É uma mensagem de Joana de Ângeles. Quem não conhece, Joana de Ângeles é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Está no livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Franco. Veja que mensagem bonita. O nome da mensagem é Na Esfera dos Sonhos. Os interesses recalcados, as aspirações frustradas, os tormentos íntimos complexos, mal conduzidos, dormem temporariamente no inconsciente do homem e assomam quando emoções de qualquer porte fazem-no desbordar, facultando o predomínio de conflitos em formas perturbadoras, gerando neuroses que se incorporam à personalidade, inquietando-a. Então eu achei essa primeira parte aqui da mensagem, nesse primeiro parágrafo, tudo a ver com o que a gente estuda na psicanálise, né? Tudo a ver com o que Freud fala dessa questão do recalque, né? Que é esse mecanismo que a gente tem de jogar para o inconsciente, os porões, né, lá do inconsciente. Porque através de Freud a gente descobriu que nós somos muito mais inconsciente do que consciente. Vê que interessante. Segundo Freud e outros que vieram depois de Freud e corroboraram, né, ou seja, confirmaram essa teoria, mostra que nossa mente é em torno de 90% a 95% inconsciente. E somente 5% a 10% de consciente. Então veja que o percentual é muito alto de inconsciência. É aquela história, a gente faz coisas sem perceber. Quantas vezes não já aconteceu com a gente, hein? Que a gente faz uma coisa, meu Deus, eu fiz isso, não é? Porque a gente fez inconsciente, a gente nem percebeu o que falou, como falou, a forma que falou, né? Porque nós somos movidos pelos desejos que estão aonde? No inconsciente, muito mais do que o consciente. Por isso que vontade é diferente de desejo. Já pararam para perceber isso? Parece que é a mesma coisa, não é? Mas não é não. Às vezes eu tenho vontade de parar de fumar, mas ainda não tenho desejo de parar de fumar. Por isso que não para de fumar. Porque o desejo de fumar é mais forte do que a vontade. Quando você tiver um desejo, ele vem da onde? De dentro para fora. Ele vem do seu interior, do seu íntimo. Às vezes você tem vontade de fazer uma coisa, mas o seu desejo é outra. Aí vem o conflito, né, de interesses. É aquela história, um lado meu quer fazer uma coisa e outro lado meu quer fazer outra. E agora? Então aí você tem que tentar escolher o melhor caminho, que nem sempre é fácil. E às vezes a gente tem que controlar os nossos impulsos negativos, né? Aí que vem a importância do autocontrole, né? Da gente saber dizer não quando for a hora de dizer não e dizer sim na hora que for para dizer sim. Tem hora que a gente tem que entender isso. Tem uma mensagem muito bonita, que é bem conhecida, que representa isso no símbolo da briga de dois lobos, né? Que é o lobo mais cruel, o lobo mau, e o lobo bom, que briga na nossa mente, né? E quem vai ganhar essa briga? O lobo bom ou o lobo mau? Aquele que a gente mais alimentar. Então, se eu alimento o meu lado ruim, ele vai ser mais forte em mim. Se eu alimento o meu lado bom, ele vai ser mais forte em mim. Então, tudo é uma questão de treinamento, de repetição. A nossa irmã falou do terço. Por que o terço é uma coisa positiva? Porque você vai ali repetindo até entrar. Tem gente que não precisa, faz um Pai Nosso, já é suficiente, não gosta de repetir. Mas tem gente que prefere fazer 10, 20, 30 Pai Nosso. Qual é o melhor caminho? Depende. Nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para você. Então, eu tenho que respeitar a vida do outro. O problema é que às vezes a gente se importa muito com a vida do outro, né? E esquece de cuidar da nossa. Quando Jesus diz assim, vigiar e orar, não é vigiar a vida dos outros não, viu gente? É vigiar a nossa vida, os nossos pensamentos, né? Vigiar os nossos impulsos. Então, pare de se preocupar com o outro. Às vezes a gente quer corrigir o outro, né? E esquece que, na verdade, a gente tem que se corrigir, que é a reforma íntima, que é preciso a gente entender. Porque ninguém muda ninguém, viu, gente?
Mamãe, é difícil aceitar isso, né? Mas seu filhinho maravilhoso, sua filhinha maravilhosa, por mais que você queira, você não vai conseguir modificar ela ou ele, se ele ou ela não quiser se modificar. Então nada forçado vale a pena. Você tem que querer, tem que ser um desejo interno que vem do inconsciente, real. Então, gente, é uma questão de treino, é uma questão de hábito, né? Então a gente tem que praticar. Vamos dar o primeiro passo. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Por quê? O melhor momento é agora. A hora é agora. Eu acabei de ler um livro espiritualista muito bom, chamado O Poder do Agora. A gente não tem ideia do poder do agora. Nós estamos vivendo uma época em que a sociedade está muito doente mental. Desequilíbrios mentais, né? Muita neurose, muito distúrbio. Por quê? Porque o índice de ansiedade é altíssimo, o índice de depressão é altíssimo. Por quê? Porque na ansiedade você está vivendo o futuro. E na depressão você está vivendo o passado. E a gente esquece de viver o presente, o aqui, o agora. Tem gente que está aqui na palestra, mas não está aqui na palestra. O pensamento está longe. Não é? Então a gente tem que focar. Tenha foco. Viva o agora. Porque o passado já passou, não tem como mudar. E o futuro a gente não sabe. Então o que é que realmente existe? O que é real? O agora. Por isso que o poder está no agora. Aqui e agora. Momento presente. Vamos viver o momento presente, tá? Então, aspirações frustradas. Olha, a gente tem uma aspiração. Eu queria ser uma coisa e não fui. Aí joga pro coitado do filho. Já viram isso? A mãe queria ser bailarina e bota a menina para ser bailarina. A menina nem corpo tem para bailarina, mas tá lá fazendo balé. Porque a mãe queria, aí sobra pro filho ou pra filha. É terrível, né? Aí eu queria tanto ser médico, mas não fui. Você vai ser médico. O menino já nasce com essa obrigação. Antigamente era ser padre, né? A pessoa não tinha a menor vocação. Não, tem que ter um padre na família e você vai ser padre. Então isso é terrível, né? Quando você coloca o desejo seu no outro. Não pode. Antigamente o povo ainda fazia promessa e botava outro para pagar a promessa. Não, eu tive um livramento, aí você vai ficar com o cabelo crescido. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver, né? Aí sobra para o filho ou para a filha por uma coisa que você prometeu a Deus. Vê que complicação, né? Então, é uma aspiração frustrada. Você teve um desejo e foi frustrado nesse desejo. E aí cria um complexo. Aí já entra Jung, né? Carl Gustav Jung fala sobre o complexo de inferioridade, complexo de superioridade. É muito bom, muito interessante, gente. Quem puder, vale a pena estudar psicologia, estudar psicanálise, ou procurar um psicólogo, procurar um psicanalista para entender melhor. É um processo maravilhoso de autoconhecimento, né? Da mesma forma, os ideais de enobrecimento, os anelos de beleza, olha que coisa linda, você ter o desejo, né, de aspirar a beleza, né? O hábito das emoções elevadas, a mentalização de planos superiores, as aquisições e lutas humanistas repousam nos departamentos da subconsciência, acordando frequentemente e produzindo euforia, emulações no homem, ajudando os seus programas de paz interior e de realizações externas. Principalmente na adolescência, né, na juventude, a gente tem aquele desejo de mudar o mundo, de melhorar, de fazer alguma coisa, né? A gente precisa ter esse entusiasmo. Eu procuro sempre renovar esse entusiasmo em mim. E procuro trazer isso nas palestras. Muitas pessoas percebem. Glauco, eu gosto da tua palestra que a gente sai com entusiasmo. O que é entusiasmo? É sentir Deus dentro de nós. Porque às vezes tem gente que anda assim. Já percebeu? Ai, tô indo pro centro hoje a pulso, viu? Eu só vim hoje porque, olha, isso aí não. Ai, vai se arrastando, né? Aquela coisa, o vitimismo, né? A síndrome de abandono, né? Aí vem aquela coisa, coitado de mim, né? Ai de mim, é muito karma, é muito problema e não sei o quê. Ainda bota problema pros outros, né? É o filho problema, é o vizinho problema, é o marido problema, é tanto problema, pelo amor de Deus, né? Deixa pra lá, não é? E agradeça. É importante a gente agradecer, mesmo as dificuldades, porque é o treino da nossa resiliência. E a gente precisa entender que tem coisa que não tem como mudar, que a gente tem que aceitar. Já diz o ditado, né? Aceita que dói menos, né? Então vamos aceitar aquilo que não pode ser modificado. Por isso que eu gosto muito da oração da serenidade. Vocês conhecem a oração da serenidade? Quem conhece ajuda quem não conhece. Tem muita gente que não conhece aqui, vai sair daqui conhecendo, tá? É uma oração bem simples. A nossa irmã falou aí da importância de prece, de oração, né? Vamos aprender essa e quem já sabe, vamos reforçar, tá bom? Senhor, dai-me serenidade
para aceitar aquilo que não pode ser modificado. Dai-me coragem para mudar aquilo que pode ser modificado. E dai-me sabedoria para entender a diferença de uma coisa e de outra. Para distinguir, né, uma coisa de outra. Tá? Depende da tradução, tá? Essa oração original não é em português, então às vezes tem traduções diferentes. Mas o importante é a essência da mensagem. Deu para entender a essência da mensagem? Quem não sabia, consegue repetir agora? Vamos lá, todo mundo junto. Senhor, dai-me, primeira coisa é o quê? Serenidade para aceitar o que não pode ser modificado. Dai-me coragem para mudar aquilo que pode ser modificado. E dai-me o quê? Sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Porque a gente tem dificuldade, né, de entender o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Tem coisa que não pode ser mudada. Nessa encarnação, você nasceu no Brasil, você é brasileiro, vai morrer brasileiro. Aceita que está no Brasil. Fica querendo morar fora, fica vendo vídeo de outros países. Pode ir para fora, mas vai ser estrangeiro no outro país. Vai ser brasileiro. Ah, mas eu tenho dupla, tripla cidadania. Mas é brasileiro. Aceita que é brasileiro. Não tem como mudar. Então, dá serenidade para aceitar o que não pode ser modificado. Se você é negro, pode ter vitiligo como for, vai ser negro. Aceite que é negro. Se você é branca, pode se bronzear o dia todinho, fica vermelho, mas fica branco. Continua sendo branco, é a sua raça. Se você é idoso, aceite que você está idoso. Aí quer viver fora da realidade, querendo ser jovem ainda, não. Você pode ter a jovialidade do espírito, a alegria, a brincadeira. Mas você tem que aceitar a sua idade. Tem gente que esconde a idade, né? Não quer saber da idade. Não, é sua idade, aceita a sua idade, né? E seja feliz. Olha que coisa linda, parabéns! Que coisa boa! Com muita alegria, esse sorriso maravilhoso, tá vendo? Ninguém diz. Olha, gosto de andar muito enfeitada, muito cheia. Isso! Alegria de viver! A vida é bela, gente! Olha aí que exemplo maravilhoso! Só os três de uma vez. Sem problema, sem medo de ser feliz. Seja mesmo aqui, muito bem. Eu vim com 3 protocolar. Tá nem aí porque os outros vão falar, não? Pode quem quiser rir. Isso, muito bem, a gente tem que respeitar. Ah, o livre-arbítrio. Eu estou fazendo 90 anos. Isso, que coisa linda. Do interior de Mineira, perto de Café. Tá certo. Então, gente, vamos aceitar aquilo que não pode ser modificado, né? Ter a serenidade. Agora, vamos ter coragem para mudar, gente. A gente pode mudar muita coisa. O Brasil pode melhorar muito. A nossa vida pode melhorar muito. Então, você pode deixar de fumar, você pode deixar de beber, você pode... Essa oração é muito usada no AA, tá? Para você se libertar de vícios. Então, é possível ser feliz. Acredite que muita coisa pode ser modificada. Não aceita aquilo que não pode. Não aceita aquilo que pode ser modificado. Você tem que entender. Porque tem gente que diz assim, ah não, eu sou isso, vou morrer assim. Não, você pode melhorar sim o seu jeito de ser. Essa história de pau que nasce torto, morre torto. Isso não, vai encarnar até se tornar. Então, entenda que precisa mudar. A vida é feita de mudança. Nós passamos por ciclos, né? Tudo tem um começo, meio e fim, tá certo? E a gente precisa ter sabedoria, não é? Para distinguir uma coisa da outra. Mas a hora já é chegada. Vocês gostaram, não foi? E não deu nem para ler metade da mensagem. Mas se vocês escutarem na internet, quem está aí assistindo no YouTube, coloque lá, Na Esfera dos Sonhos, Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. É uma mensagem que dá uma página dessa, então é um pouquinho grande, não dava para eu ler toda. Eu sabia que não ia ler toda, mas eu só li menos da metade. Mas valeu a pena, né? Que eu li o Livro dos Espíritos, como eu disse, às vezes eu planejo uma coisa, né? E acaba indo por outros caminhos, e a mensagem foi passada da mesma forma. Eu vou terminar com uma poesia pequenininha, mas eu achei bem profunda, de Fernando Pessoa. Eu gosto também de poesia, né? De Fernando Pessoa, a maioria gosta muito. Ele escreveu no ano de 1965. Essa poesia eu acho muito atual ainda, para terminar a palestra. Ao longe, ao luar, no rio de uma vela serena passar. Que será que me revela? Não sei, mas meu ser tornou-se-me estranho, e eu sonho sem ver os sonhos que tenho.
Que angústia me enlaça, que amor não se explica. É a vela que passa na noite que fica. Não é lindo, gente? Não é profundo? Dá vontade de ler mais, né? Mais uma bem pequenininha. Tenho mais almas que uma, há mais eus do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos. Faço-os calar. Tá vendo? Muitos eus. Vamos buscar entender esses eus, né? Vamos buscar se conhecer. Está lá no templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. E Sócrates repetia muito isso, né? Então vamos fazer nossa oração final, agradecendo por esse momento maravilhoso, né? Peço desculpa pelos 5 minutinhos a mais.